Olá, meus queridos do quarto ano. E aí, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana, vamos iniciar, mais uma aula de geografia. Na verdade, nós vamos retomar o conteúdo a partir da página 24, tá bom? Eu vou explicar para vocês, mas mais uma vez, lembrem-se que vocês têm que ler todas as páginas, né? E se ainda tiver dúvida, chama a Dona Roberta no privado, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Essa matéria, ela é muito gostosa de aprender, né? A gente entender a questão dos climas, né? Por que que faz frio em determinada época do ano? Por que que faz calor, né? Entender a nossa situação, o tempo atmosférico e a sucessão do tempo atmosférico que gera o clima, né? Que a gente vai entender isso a partir do estudo dessa unidade, certo? Mas tem que ler bastante, né? E perguntar quando houver dúvida, porque apesar de ser uma matéria muito gostosa de aprender, muito interessante, ela é complicadinha. Às vezes a gente mistura, né? Mistura tempo com clima, certo? Então não pode ficar dúvida, tem que perguntar, tá bom? Só retomando a aula passada, para vocês entenderem, o nosso planeta, eu vou aproximar um pouquinho aqui a imagem. O nosso planeta, ele tem a forma arredondada, tá? E ele tem o eixo inclinado, esse eixo imaginário aqui, que é o local que a Terra gira em torno, né? Que faz aí o movimento de rotação, que dá a sucessão de dias e noites, certo? Então, esse eixo, por ser inclinado, como vocês podem observar aqui, nessa imagem de baixo, e a forma arredondada do planeta, não são todos os lugares que eles não recebem luminosidade e aquecimento por igual, certo? Então tem lugar que recebe os raios solares dessa forma aqui, como na A, que vocês podem ver nessa figurinha A aqui. Então é como se o raio passasse direto, né, e não aquecesse tanto, né? Ele não aquece tanto esses lugares, certo? São os polos, né, onde tem gelo constantemente, certo? Na B, que são as zonas temperadas, o sol bate, mas não aquece tanto, né? Ele não é aquele calor extremo, como a gente pode perceber nas zonas temperadas. Elas têm aí uma característica de o clima mais temperado e as estações do ano são bem definidas: primavera, verão, outono, inverno. Então você consegue perceber a passagem delas. E a letra C, que é a região onde nós vivemos, a zona intertropical, como vocês veem aqui, o sol bate de bem assim, como se ele fosse diretão mesmo. Então ele aquece bem esses lugares, né? Como vocês podem ver aqui, eu aproximei, né? Então, aqui o sol, a luz solar, os raios solares, eles vão incidir diretamente nessas regiões, tornando essa região mais quente. O lugar mais quente é exatamente o meio, aonde passa imaginariamente a linha do Equador. Equador significa a linha do Equador, equacionar, dividir ao meio, né? Ou seja, divide a esfera em hemisférios, metade da esfera, desculpa, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Então, essa linha do Equador é onde incide diretamente os raios do sol, tá? Nesse lugar aqui que eu tô passando, ó. É um dos lugares mais quentes do planeta. Aqui no Brasil, a linha do Equador corta, deixa eu voltar aqui, exatamente aqui onde eu tô,
passando aqui, ó, aqui é a linha do Equador. Ela passa pelos estados do Amazonas, de Roraima, do Pará, do Amapá, certo? Passa bem próximo do Nordeste também. É uma zona bem quente, é uma área mais quente, né? E o nosso país, a maioria tá entre a linha do Equador, que é essa que eu estou, e o trópico de Capricórnio, que é essa que eu tô passando aqui, que corta ali os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, né? Então, toda essa região aqui que eu estou passando é uma região de clima tropical. É um clima bastante quente no verão, com chuvas, né? Com exceção do tropical semiárido, que é quente e seco, né? Agora, essa região aqui, em verde, é mais próxima do Equador, é de clima equatorial, que é um clima muito quente, né? Durante quase que o ano todo tem temperaturas mais elevadas e chove bastante, certo? Já o clima tropical, que é esse que tá todo aí de alaranjado, né? E esse tropical de altitude, que é a maior parte do nosso estado, Minas Gerais, é abrangida por ele, inclusive o nosso município, Cássia, é clima tropical de altitude. São climas, né? O tropical e o tropical de altitude são climas que têm a seguinte característica: um verão mais quente e chuvoso e um inverno ameno e seco. O tropical de altitude, ele tem um verão um pouco menos quente que o tropical e um inverno mais frio, né? Porque tem a questão da altitude. Áreas mais elevadas, elas têm a característica de ter um clima mais frio, certo? Vocês podem lembrar aí, quem já foi visitar Campos do Jordão, que fica bem no alto da Serra da Mantiqueira, ele dá mais ou menos quase 1.700 metros acima, né, do nível do mar. Então é bem frio nessa época de inverno, né? Chega aí a bater temperaturas negativas, inclusive, menos 1 grau Celsius, menos 2, né? Ou bate no zero, certo? Lá é bem frio, em épocas de maio, abril, junho, julho, que é essa época do finalzinho do outono e início do inverno, certo? Então a gente vai entender essa questão climática do nosso país, tá? Então aqui o nosso país, por estar localizado aí nessa região entre a maior parte dele entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, tem aí temperaturas elevadas, né? Na maior parte do ano, certo? Agora, nós temos aí temperaturas elevadas começa por volta de setembro, né? Mais próximo da primavera, 22 de setembro, já começa a esquentar bastante, né? Vem as primeiras chuvas também. E aí a gente vê aí mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, são 7 meses que é quente, né? Eu tô falando isso no clima tropical, tá certo? Que é quente, chove nessa época, tá? E com exceção do tropical semiárido, que chove menos, é quente e chove menos, certo? Tem a característica lá do sertão nordestino, né? Que por conta da falta de chuva, não chega as nuvens com umidade bastante no interior, no sertão nordestino, para chover normalmente como em outros lugares. Aí por isso essa problemática da seca, certo? Então, o clima tropical, ele tem essa característica. E abril já começa a esfriar um pouco, né? Já no início do outono. O outono começa dia 21, 22 de março. Então,
aliás, 20 e 21 de março, outono, né? Então, você pega aí finalzinho de março, início de abril, já começa a dar uma esfriada, maio já é frio. Então, você pega abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses mais seco, né? Chove muito pouco e temperaturas mais amenas para frio, né? Aqui na nossa região, esse ano chegou a bater 7, 8 graus, né? Na época aí de julho, agosto, também semana passada veio uma frente fria, né? Que a gente chegou aí em 8 graus, 8, 9 graus. Então tava bastante frio. Agora começou a esquentar. A gente está começando aí amanhã. Aliás, eu tô gravando dia 30, né? Amanhã é 31, vocês vão estar assistindo aí hoje, 31, na verdade. Então, essa semana já é setembro, né? E já começa a esquentar, certo? Então, o nosso clima, o clima tropical de altitude, ele tem essa característica, a maior parte do ano é mais quente, então 7 meses mais quente, com chuva, e 5 meses mais frio, com pouca ou quase nenhuma chuva, certo? Então aí tem 2 estações mais definidas, esse clima. Já o clima equatorial, que é lá da região norte, esse que vocês estão vendo aí no mapa em verde, ele tem características é um clima mais quente. As temperaturas são elevadas praticamente o ano todo, certo? E chove praticamente o ano todo. Por conta da questão aí, também a gente vai entender, né, mais para frente, que o clima influencia a vegetação, então florestas, né, e que geram bastante também nuvens de chuva. Então não é só o oceano. Cada árvore da Amazônia chega a transpirar 1.000 litros de água por dia para formar nuvens. Inclusive, as massas de chuva que vem para a gente, vem a maioria da região da Amazônia, tá certo? Por isso, a importância da gente bater da tecla sempre da preservação. Porque se não preservar, não vai ter o que a gente as chuvas vão ficar mais escassas. Então teve um problema na época de 2012, né, que até hoje a gente sente isso, de seca, né, aqui na nossa região, pouca chuva, né, justamente por conta desse grande desmatamento que aconteceu na Amazônia na época, né, e que vem ocorrendo também, certo? Então, mas depois a gente vai entender essa questão aí da vegetação. Então, esse clima equatorial chove bastante, é quente quase que o ano inteiro. Pra vocês terem uma base, eu tenho uma amiga que foi há 3 anos, né? Na época de julho, ela foi no casamento do irmão lá em Belém do Pará, e aqui estava fazendo 5 graus, né? Tava muito frio mesmo, e lá no mesmo dia tava batendo nos 40 graus Celsius, tava um calor que tava suando de pregar mesmo, né? Só quando a gente fica transpirando aquele calor e fica tudo pregando, aquela coisa, né? Ela falou que teve essa sensação. E aqui a gente tava num frio lascado, olha pra vocês verem a diferença de clima, né, climática. Lá é o equatorial semi-úmido ou úmido, né, o equatorial úmido, verde mais escuro, e o semi-úmido, porque chove um pouco menos, mas chove bastante também, nessa região aí que pega Roraima, pedaço do Paraná, como vocês estão vendo aí, esse verde mais claro, mas são climas quentes, porque está próximo da linha do Equador, é onde o Sol incide, né? Os raios solares incidem com maior intensidade, tá certo? E por fim aí o clima subtropical, porque eu falei do equatorial semiúmido, o equatorial úmido, tropical semiárido, né? Que eu mencionei várias vezes. Esse amarelo do sertão nordestino, que chove pouco e tem temperaturas elevadas. Essas chuvas esparsas, devido a toda uma questão aí de pouca massa de chuva, né? As massas de ar carregadas de chuva, de água, perdem a força e não conseguem chegar até a região, certo? Por isso essa
característica aí de clima seco, bastante seco, né? São chuvas bem esparsas. Depois a gente vai ver aí a vegetação como que é, porque a natureza é tão perfeita que tudo se adapta, né? Então tem tipo de árvore para cada clima, certo? A árvore que precisa de menos água, a árvore que precisa de mais água, né? Então a gente vai ver tudo isso na próxima aula, tá? E por fim aí o clima subtropical, que é esse em amarelo, desculpa, em marrom, né? Esse clima subtropical é um clima característico aí das regiões ao sul do Trópico de Capricórnio. É um clima de regiões temperadas, né? Esse clima, ele se caracteriza por chuvas bem distribuídas o ano inteiro. As chuvas são bem distribuídas, chove praticamente o ano todo e as temperaturas são mais baixas que o clima tropical, né? São temperaturas mais amenas. O verão é mais, enquanto, por exemplo, enquanto aqui faz cerca de 32 até 40 graus, né? Pode chegar um dia mais quente, lá é 25, 27. Quando eles chegam na casa do 30, 32, eles já ficam tudo apavorados, porque não estão acostumados a um calor tão grande, né? Esses tempos para trás foi notícia, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal estava tudo apavorado, porque estava fazendo 35 graus, se não me engano. Eu falei, nossa, aqui a gente passa verão com 37, 38 graus e tão tranquilo, né? Porque lá eles não estão acostumados com esse tipo de temperatura, né? São temperaturas mais amenas, mais frias. E chega até a nevar em algumas regiões na época de inverno, serras catarinenses, serras gaúchas. Por quê? Porque além de estar dentro de uma região de clima temperado, né, o subtropical, ainda tem a questão da altitude, que eu falei para vocês que a altitude ela influencia. O clima tropical de altitude, por exemplo, em regiões muito elevadas, repetindo o que eu disse lá no início da aula, como Campos do Jordão, Maria da Fé, aqui em Minas Gerais, que é uma das cidades que mais frias, né, da nossa região, que está em regiões mais elevadas, né, da Serra da Mantiqueira. Então o clima ele vai ser mais frio. Então isso no clima subtropical gera inclusive fenômenos como neve, tá certo? Então vocês vão ler aqui a página 24, certo? A página 25 também. Clima equatorial semiúmido, clima equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude. Vocês vão fazer a leitura de tudo isso daqui que a dona Roberta tá passando, certo? Depois vocês vão ler Se Você Sabia, que fala, né, da questão da interferência do clima no nosso modo de viver. Então, ele vai mudar, interfere nos hábitos alimentares, interfere no vestuário. Por exemplo, ninguém vai sair aí de regata, né, bermuda, numa época aí de julho que tá batendo 5 graus, né? Vocês vão pôr jaqueta, cachecol, luvas, meias, calça, né? Roupa de lã, né? Bem quentinho. Nessa época também vai tomar caldo, sopa, bebidas quentes, né? Chocolate quente, certo? Aí quando vem o verão, que é mais calor, a gente vai usar bermuda, chinelinho, sandália, regata, né, blusa mais fresquinha, certo? A gente vai no clube, isso quando puder, né, se Deus quiser logo, nadar, né, tomar açaí, tomar sorvete, isso a gente faz no verão, tá certo? Então vocês vão ler Se Você Sabia também.
E depois, na página 25, a partir da página 25, vocês vão fazer o lápis na mão. A questão número 1, né, que é marcar aí as frases. A questão número 2, também marcar o X. A questão número 3, também marcar o X, de acordo aí com as informações de Campos do Jordão, que eu falei para vocês. A questão número 4 também, observar aí o mapa para poder responder, né, o clima predominante da unidade federativa onde a gente mora. Eu já respondi no início da aula para vocês, certo? E depois vocês vão fazer o geografia na mão, que é esse aqui, um climograma, né, que é aí de Goiânia, um estudo para definir o clima, certo? Que mostra aí a quantidade de chuva no mês e a temperatura e os meses aí na base do gráfico, certo? Vocês vão aí fazer a leitura do gráfico para responder essas questões da A até a F. E depois vocês vão fazer aí o vamos brincar, adivinhar aí da letra A a E o que é aí essas palavras, né? Os elementos atmosféricos, certo? E terminou, tira a foto, manda para dona Roberta no privado e qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês me chamam no privado, tá bom? Aí a próxima aula a gente vai iniciar o estudo da vegetação e as paisagens brasileiras, tá bom? Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem, cuidem de quem vocês amam e logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto, tá? Tenham uma abençoada semana. Uma feliz semana para todo mundo. Até a próxima!